Em toda essa movimentação, quais são as consequências a partir de agora? Duas perguntas de imediato, doutor. Esse cumprimento é imediato? E se os votos serão anulados, os 2.803 votos? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui ao Linha Quente. Boa tarde, meu amigo Roque, boa tarde, ouvintes. É sempre uma grande satisfação contribuir com o direito eleitoral. Que essa semana também vai ser o julgamento da chapa de Bolsonaro, que certamente a gente vai ter que bater esse papo também no futuro. Verdade. Mas, Roque, sobre o julgamento de hoje, né, o julgamento recente, da manhã de hoje no TRE, como você bem, eu estava ouvindo o seu programa, você colocou até o requerimento que o advogado do partido, que ajuizou a ação contra a vereadora, ele fez o requerimento para que houvesse o cumprimento imediato da decisão, que nesse caso seria o imediato afastamento da vereadora do cargo e a retotalização dos votos dados no município de Lauro de Freitas, o que impactará no quociente eleitoral, no quociente partidário e, consequentemente, nas cadeiras, né? Além da vaga dela, pode ser até que, eventualmente, o partido seja prejudicado nas sobras e perca mais uma outra vaga. Aí teria que fazer um cálculo. Mas o que eu posso dizer é que, geralmente, o cumprimento de fato é imediato, né? As decisões, tem previsão legal, as decisões do tribunal, cumprimento imediato. O que é que o TRE da Bahia geralmente faz, né? Espera embargos de declaração para dar um cumprimento a essa decisão. Então, creio eu que os advogados vão fazer o requerimento e provavelmente o desembargador relator vai tomar essa decisão. Mas a praxe no TRE Bahia é de dar cumprimento imediato da decisão. Eu falo assim, não precisa esperar até um julgamento de um eventual recurso pelo TSE lá em Brasília, entendeu? Acompanhando de perto. Doutor, então, com base nisso, claro que tem que fazer o recálculo, conforme o senhor disse, se de fato os votos forem anulados. Mas eu estou aqui, Débora Regis, reeleita com 2.803 votos. O segundo do PL com 1.177 votos, eleito também. O terceiro, Almir Santos, 873 votos. E o quarto, César da Lindóia, com 783 votos. Ou seja, na última eleição, o PL fez 4 vereadores. Uma vereadora e 3 vereadores. Isso significa, se houver o recálculo, algum desses 3 aqui, claro, mais uma vez, a gente ponderando e botando no condicional, pode sobrar para além da vereadora, evidentemente, perder o seu mandato, pode sobrar para um dos 3 aqui, doutor Jarbas? Ok, eu entendo que sim, mas claro que a gente tem que esperar o desembargador relator, ele deliberar sobre o requerimento feito pelo advogado. Eu acho que os votos devem ser anulados. Esse é o entendimento do TSE, mas, de repente, o desembargador pode votar diferente. Mas, feito isso, anulado isso, pela informação que você está dizendo, a candidata que foi cassada hoje, ela funcionou como um puxador de votos, né? Ela foi bem votada. Então, isso provavelmente impactou na divisão das sobras das vagas no parlamento, na Câmara. Provavelmente, isso fez com que o partido tivesse uma média alta e contemplasse outros candidatos por conta da sobra. Se houver essa retotalização, que provavelmente vai acontecer, é capaz, provavelmente, desse último aí, por exemplo, ter problemas. Mas isso aí a gente teria que fazer a conta. Mas não seria surpresa se isso acontecesse, não. Para explicar para o ouvinte, e aí o senhor como especialista, eu vou chamar você, que eu sou mais velho do que... Fique à vontade. Você é bem mais velho do que eu. Ô, meu amigo Jarbas, ou seja, existem... 2 maneiras do vereador ser eleito, do parlamentar. Aquele que é eleito diretamente pelo quociente partidário e tem aquele que é eleito pela sobra. Então, no caso aí, se houver essa sobra, esse recálculo, aquele que foi eleito pela sobra, que é o último aqui, mais uma vez eu dizendo aqui, para quem está acompanhando, claro, gente, mais uma vez, eu gosto de colocar sempre no condicional, porque o doutor Jarbas falou aí, de fato, para a gente não estar de maneira precipitada aqui. Mas isso aqui é fato, é jornalismo, é informação, então a gente tem que trabalhar com possibilidades. No caso, se o César da Lindóia, que foi eleito com 783 votos, ele foi eleito aqui na sobra, em caso dos votos forem anulados, ele acaba sobrando, literalmente. Sempre tendo esse cuidado que você tem dito aí.
Isso é uma suposição. Por exemplo, eu particularmente não fiz os cálculos do quociente eleitoral, do quociente partidário e das sobras aí em Lauro. Possa ser até que esse último tenha entrado direto nas vagas do partido, que é um termo técnico que é até difícil para o ouvinte saber, porque primeiramente a gente pega os votos úteis, divide pela quantidade de vagas e obtém o quociente eleitoral. Depois faz o quociente partidário para saber quantas vagas cada partido teve. Aí já sabe quantos partidos vai fazer. Depois você faz as sobras. Possa ser que isso aconteça, como você está dizendo, mas aí teria que fazer a continha e tal, que agora a gente não vai conseguir fazer isso de imediato. Mas, obviamente, isso pode acontecer, por exemplo, do PL, perdendo esses 2.800 votos, verificar que ele, ao invés de fazer 2, ele faz 1 do quociente partidário e na sobra, ao invés de fazer 1, não faça nenhum. Entendeu? E aí pode prejudicar. Então, isso realmente pode acontecer. Não seria nenhuma surpresa. Aqui em Camaçari teve um fato semelhante, rapaz. Com a cassação de Valstilos, que era do Republicanos, o Republicanos elegeu, na época, 2 vereadores, o Bispo Jair e Valstilos, ou pela ordem Valstilos e o Bispo Jair. Com a cassação de Valstilos, os votos foram anulados, mas ainda assim, com o recálculo, a vaga ficou com Republicanos. Foi Dedéu de Catu de Abrantes. Pois é, aí para você ver, é um exemplo concreto de que pode acontecer que não altere nada também, entendeu? Pode ser que, ainda que seja o menos votado, a média do partido tenha sido tão alta que a vaga continue com o partido. Isso pode acontecer também. Agora, só lembrando para quem está acompanhando, qual é a acusação? Foi na prestação de contas lá da vereadora Débora, é isso, Jarbas? Roque, eu acompanhei só o julgamento, não acompanhei o processo do início, acompanhei o julgamento é público, né, como eu milito também no TRE, e pelo que se verificou, foi questão relacionada justamente à arrecadação e gastos de campanha, né, que tem a ver com a prestação de contas. O juiz de primeiro grau disse que não houve irregularidade a ponto de ensejar uma cassação, mas o tribunal entendeu que houve omissão de gastos, especificamente gastos relacionados à doação de serviços, e por conta disso, considerou que foram valores vultuosos se comparados na região, né, em relação à campanha. Por conta disso, entendeu haver gravidade e cassou o mandato da vereadora. Claro que aí cabe recurso ainda, cabe embargo de declaração, cabe recurso especial a Brasília. Essa história não vai acabar por aí, mas pode ser que dê cumprimento imediato, que é o que a lei determina, e ela já possa ser afastada. Mas, obviamente, que ela vai poder recorrer até Brasília. A cassação dela traz, consequentemente, a ineligibilidade por 8 anos, doutor Jarbas? Traz. A pessoa, o candidato que for cassado por esse abuso, que é uma espécie de abuso de poder econômico, gasto e arrecadação ilícita de campanha, é uma espécie de abuso de poder econômico, tem previsão legal de que aqueles que forem condenados pela Justiça Eleitoral ficam inelegíveis por 8 anos a contar da eleição. Então, se for confirmada essa decisão, ela fica inelegível também a contar a partir da eleição do ano 2020. Até 2028. Até 2028. Exatamente. Só estaria apta em 2028, não é isso? Provavelmente 2028, aí haveria até uma outra discussão, porque essa discussão, por exemplo, é o que vai ter também no caso da chapa Bolsonaro, que vai conta da data da eleição. Como em 2020 a eleição foi no dia 15 de novembro, ela só vai deixar de ser inelegível no dia 15 de novembro de 2028. Mas há um entendimento no TCE de que quando há inelegibilidade, quando há uma causa que afasta a inelegibilidade, se essa causa que afasta a inelegibilidade acontecer antes da diplomação, a pessoa pode concorrer. E como a diplomação só ocorre no final, ali, na penúltima semana de dezembro, pode haver essa possibilidade da pessoa se candidatar no último ano, ou seja, em 2028, se prevalecer o entendimento do TSE hoje, ela vai poder ser candidata. Você falou logo no início aí, mudando, saindo de Lauro de Freitas, indo até Brasília. Todas as expectativas estarão voltadas para Brasília, com o julgamento do TSE lá contra a chapa Bolsonaro, não é isso, Jarbas? Exatamente. Quem atua nessa área eleitoral está com os olhos todos voltados para o TSE. O julgamento começa na quinta-feira,
Não vai terminar na quinta-feira, provavelmente. Há indícios de que só o relatório do ministro relator contém 300 páginas, ou seja, me parece que a sessão vai ser toda para ler o relatório e vai ter mais uma sessão e provavelmente não vai acabar ainda esse mês. É um processo que certamente vai demorar outros meses para terminar o julgamento. Mas os olhos de quem atua na área estão voltados para isso, porque vai ser um tema interessante. E como vai ser do TSE, é o tribunal que unifica o entendimento sobre esse assunto, os outros tribunais têm de observar e obrigatoriamente seguir, né? É verdade. Então, e afinal de contas é uma chapa de um candidato à reeleição a presidente da República. Vai ser um tema extremamente instigante e palpitante, né? Perfeito. Mas aí a gente marcar um outro dia, porque tem muita coisa aí para tratar sobre isso. Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Valeu, Roque. Sempre à disposição. Um abraço aí a todos. Meu amigo advogado, competente, especialista em direito eleitoral, falando aqui com a gente no microfone. Tá bom? Aqui é jornalismo de verdade. É por isso que a credibilidade está comprovada, viu, gente?